Certo, pessoal? Estamos chegando à nossa última parte da aula sobre o pré-modernismo no Brasil. Já falamos sobre o conceito do que foi o pré-modernismo, falamos sobre o contexto histórico da época, o que acontecia na época para os pré-modernistas escreverem sobre aquilo. E agora vamos falar sobre os principais autores do pré-modernismo no Brasil. Então vejam, sempre que a gente fala em pré-modernismo no Brasil, você vai associar 5 nomes principais a esse período literário, que vai ser Euclides da Cunha, Monteiro Lobato, Lima Barreto, Graça Aranha e Augusto dos Anjos, certo? Esses 5 são os principais nomes do pré-modernismo no Brasil. Euclides da Cunha, Monteiro Lobato, Lima Barreto, Graça Aranha e Augusto dos Anjos. Então vejam, vamos falar aqui brevemente sobre eles e as principais obras de cada um. Vejam bem, quando nós falamos em Euclides da Cunha, você vai ter que associar ele à sua principal obra, que foi Os Sertões, certo? Então, sempre que fala em Euclides da Cunha, aí você lembra Os Sertões. Lembre-se que nós falamos lá sobre o contexto histórico, que cada autor desse, ele puxa para a sua região. Ele vai falar sobre um conflito, sobre algo que acontece na sua região. A exceção é apenas Augusto dos Anjos, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas vejam só, quando nós falamos em Euclides da Cunha, ele narra o acontecido que foi a Guerra de Canudos. Os Sertões, ele narra esse massacre da Guerra de Canudos, certo? Então, quando nós falamos em Os Sertões, você associa Antônio Conselheiro, Beato Antônio Conselheiro, a Terra Prometida, certo? Então, a Guerra de Canudos está diretamente ligada a essa narração, a essa narrativa dos Sertões de Euclides da Cunha. E essa obra, Os Sertões, é importante que você entenda que ela é dividida em 3 partes. Que é a primeira parte, a terra, onde Euclides ele vai narrar um pouco sobre a terra, sobre as características do solo ali do sertão, do solo onde ele estava acompanhando ali a Guerra de Canudos. A segunda parte, que é o homem, quem é o homem do sertão, quem é aquele homem, o homem perseverante. Tem até uma frase histórica de Euclides da Cunha que você não pode esquecer dessa frase, que diz que o sertanejo é, antes de tudo, um forte. Certo? Uma frase aí marcante, histórica de Euclides da Cunha. O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Então essa aí vai um pouco dessa segunda parte da obra dos Sertões, certo? Que entra aí com o homem. E a terceira parte, que é a luta, onde ele narra a luta, como foi o conflito, como foi a Guerra de Canudos em si. Então lembre-se disso, quando nós falamos Euclides da Cunha, Os Sertões, dividido em 3 partes, a terra, o homem e a luta, certo? Outro autor também que merece destaque aqui no pré-modernismo é Monteiro Lobato. Sim, professor, mas Monteiro Lobato, Sítio do Pica-Pau Amarelo? Sim, o Sítio do Pica-Pau Amarelo, mas não tem nada a ver com essa parte dele pré-modernista, certo? Nessa parte pré-modernista, ele vai se destacar com 2 obras, que é Urupês e Cidade Mortas, certo? Urupês, que faz uma coletânea, que vai coletânea para onde, professor? Uma coletânea regionalista de contos e crônicas, certo? E Cidade Mortas, que vai narrar a queda do ciclo do café. Então Monteiro Lobato também se destaca aí. Você não vai pensar em Monteiro Lobato apenas com o Sítio do Pica-Pau Amarelo, certo? Mas esse Monteiro Lobato também que narra um pouco dessa crítica, certo? Ele entra aí com Urupês, entra aí com Cidade Morta. São 2 obras aí essenciais de se destacar de Monteiro Lobato. Outro autor também que se destaca é Lima Barreto. Lima Barreto, ele mostra um perfeito retrato do subúrbio carioca, certo? Ele critica a miséria das favelas, dos cortiços, certo? E ele apresenta personagens humildes em suas obras. Ele vai lá para colocar sobre o funcionário público, o alcoólatra, os miseráveis, certo? Ele faz uma linguagem totalmente jornalística em suas obras. Ele também denuncia o preconceito racial. Ele vai bater nisso, nessas questões sociais, as críticas sociais que nós falamos. E aí tem uma obra que se destaca em Lima Barreto, que é Triste Fim de Policarpo Quaresma, certo? Falar em Lima Barreto, você lembra dessa obra Triste Fim de Policarpo Quaresma, que é uma das obras que marcou Lima Barreto, beleza? Outro autor também é Graça Aranha, que ele entra aí com a obra Canaã, certo? Que é uma obra que aborda o que? A migração alemã no estado do Espírito Santo, e ele vai narrar um pouco sobre a migração, certo? Então, Graça Aranha, ele se destaca com essa obra Canaã, certo? E por último, para a gente entrar aí, que é um caso à parte do pré-modernismo no Brasil, que é Augusto dos Anjos,
certo? Augusto dos Anjos, que é um mistério da poesia. Ele, assim, não é realmente essa denúncia social como foram os outros autores, Euclides da Cunha, Monteiro Lobato, Lima Barreto, Graça Aranha, mas Augusto dos Anjos, ele é aquela revolução da poesia, certo? Ele revoluciona a poesia com os temas que ele coloca. Ele vai falar sobre a morte, sobre a decomposição dos cadáveres. Ele usa uma linguagem científica em suas obras, certo? E Augusto dos Anjos, ele publicou apenas um único livro de poesias, que é o livro chamado Eu, certo? O nome do livro de Augusto dos Anjos, Eu. E é uma obra totalmente cientificista, é uma obra que ele vai assim para a questão do pessimismo, para a questão da morte, para a questão da indagação do mistério da existência do homem no mundo, e ele entra aí com esses temas, como disse, a morte, a decomposição do cadáver, ele vai para esses elementos químicos. Então é por isso que ele entra nessa parte do pré-modernismo, que ele vai revolucionar a poesia. Tem até um trechozinho lá que ele coloca em uma obra dele, que Versos Íntimos, que é uma obra bastante conhecida de Augusto dos Anjos. Toma um fósforo, acende teu cigarro, o beijo, amigo, é a véspera do escarro, a mão que afaga é a mesma que apedreja. Então, são os versos íntimos de Augusto dos Anjos, que é a poesia revolucionária, é o cara que vai aí realmente revolucionar a história da poesia. Beleza, pessoal? Essa é a última parte da nossa aula do pré-modernismo. Falamos aí sobre o que é o pré-modernismo, falamos sobre o contexto histórico, falamos aqui sobre os principais autores do pré-modernismo. Só revisando aqui os principais autores para a gente encerrar: Euclides da Cunha, Monteiro Lobato, Lima Barreto, Graça Aranha e Augusto dos Anjos. Beleza, pessoal? Era só isso, a gente se encontra aí em outras aulas. Valeu, pessoal! Fui!